Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse, não o que outra pessoa gostaria que ele dissesse, mas o que ele de facto diz. No episódio passado, tivemos o primeiro episódio, eu tentei explicar mais ou menos a origem do nome, porque é que falamos de paleotomista, o que é que vamos fazer. Falei de 4 tipos de episódio. Tomás, o filósofo, Tomás, o teólogo, Tomás, o pregador, Tomás, o mestre. Qual é que é o propósito aqui? Qual é que é o objetivo? É dar a conhecer a figura de São Tomás, que é só uma. E nós poderíamos dizer Tomás, o Santo. Mas dividimos nestas 4 partes, que estão interligadas. Não é que agora o filósofo não tem nada a ver com o teólogo, com o pregador e com o mestre. Simplesmente, seguindo o adágio que Jacques Maritain atribuiu à filosofia tomista, estamos a distinguir para unir. Portanto, estamos a fazer distinções para depois chegar ao todo, não é? Portanto, se eu tiver um cubo aqui, o que é que eu preciso para ver o cubo? Eu vejo daqui, eu vejo daqui, eu vejo daqui, eu vejo daqui. Eu tento distinguir as várias faces do cubo para depois unir tudo e perceber, é isto. E é esse o processo que vamos tentar fazer com São Tomás também. Este é o primeiro episódio de Tomás, o filósofo. Este mês vamos ter todas as semanas um episódio introdutório. Isto não vai ser normal, não vamos ter episódios todas as semanas, porque eu tenho mais que fazer e quem está a ouvir ou a ver também tem mais que ouvir ou que ver. E, portanto, mas este mês, como é de introdução, vamos ter esta semana um episódio de Tomás, o filósofo, de introdução, na próxima de Tomás, o teólogo, depois de Tomás, o pregador e depois de Tomás, o mestre. E depois sim, vamos começar com o conteúdo. Este mês são só introduções. Então, é importante perceber a ligação. Tomás, o mestre, como eu expliquei, vai ser os ensinamentos de São Tomás que ficam para a Igreja. Mas aqui a ligação entre Tomás o filósofo, Tomás o teólogo e Tomás o pregador é muito importante, porque São Tomás não era filósofo. São Tomás era frade da ordem dos pregadores. Portanto, a missão principal de São Tomás era pregar. Para pregar, era preciso perceber a Sagrada Escritura e, portanto, era preciso ser teólogo. Mas quando se estuda teologia, quando se estuda a Sagrada Escritura, entramos em nuances, em pequenos debates. Será que isto quer dizer aqui isto ou aquilo outro? E quando entramos nestes debates, vamos ter que voltar aos princípios filosóficos. Então, embora para estruturar bem o edifício eu tenha que pôr as bases da filosofia, depois a teologia e com todo este arcabouço eu posso pregar, o sentido prático é precisamente o inverso. Eu quero pregar, portanto tenho que ter um arcabouço teológico, portanto tenho que ter bem assentes os princípios filosóficos. O que vamos fazer em Tomás, o filósofo, é precisamente estudar estes princípios filosóficos naquilo que São Tomás diz. Portanto, em Tomás o Mestre, nós vamos começar com os princípios da filosofia tomista, porque são princípios que o magistério da Igreja considera como os centrais. Vamos estudar, e aquilo está dividido em teses, tese 1, 2, 3, 4, até 24, são 24 teses. Vamos começar por aí, em Tomás o Mestre, mas agora, Tomás o filósofo, qual é que é o objetivo? É vermos os princípios de filosofia de São Tomás nos textos de São Tomás. E, portanto, eu tenho aqui 2 textos, que vão ser aquilo que nós vamos usar. Temos aqui este texto. Aqui diz os princípios da realidade natural. Na verdade, nós vamos... o sentido mais literal seria... é uma edição da Porta Editora, desculpem. O sentido mais literal seria sobre os princípios da natureza, os princípios da natureza, da realidade natural. Este livro, na verdade, contém outra obra que não apenas os princípios da natureza, sobre os princípios da natureza. Nós não vamos usar esta edição, esta tradução, eu só estou a mostrar porque
é uma edição da Porto Editora. Vamos usar uma tradução minha, eu fiz, e portanto vou lê-la aqui livremente. E São Tomás divide este opúsculo, que vai ser a primeira coisa que nós vamos ver, em Tomás o Filósofo. Vamos ler juntos este opúsculo, que na verdade, como eu disse, isto são 2 obras, portanto o primeiro opúsculo corresponde apenas a isto. Não é assim tanto. Pronto. Vamos ler sobre os princípios da natureza, que está dividido em 6 capítulos. E aqui estão os princípios. Portanto, os princípios da natureza, seriam princípios de filosofia natural. E depois havemos de ir à metafísica. Mas vamos começar com a filosofia natural, que já tem os rudimentos de metafísica. É preciso perceber bem isto para passar à obra, ao opúsculo que São Tomás tem de metafísica. É preciso perceber bem este. Então, tem 6 capítulos. Ser em ato e ser em potência. Primeiro capítulo. A matéria, a forma e a privação. Segundo capítulo. As 4 causas, os 3 princípios e o elemento. São mais conceitos. A interdependência das causas, ou seja, qual é que é a relação que as causas têm entre si. Diversas maneiras de ser das 4 causas. E, 6º capítulo, os sentidos, unívoco, equívoco e analógico ou análogo. Quem já viu alguma coisa de São Tomás já está por dentro destes conceitos. Isto seriam os princípios básicos. Se eu não sei mais nada de São Tomás, ao menos que eu saiba isto aqui, são os princípios básicos para depois interpretar a natureza. E pronto, e nós vamos começar de facto, como eu disse, por aqui. Começar, ou seja, quando tivermos episódios de Tomás o Filósofo, vamos começar por aqui. Porque, tal como eu já expliquei no episódio anterior, depois os episódios entre si são independentes. Se calhar até vamos ter primeiro Tomás o Mestre, e depois Tomás o Teólogo, e depois é que vamos ter Tomás o Filósofo. Mas em Tomás o Filósofo vamos seguir esta ordem. Depois, como eu disse, para além de, quando acabarmos isto, que ainda há de faltar muito tempo, vamos ver o ente e a essência. Temos aqui o ente e a essência. Isto é uma edição bilingue. Isto aqui não é assim tão grosso, estão a ver? E tem uma introdução, uma conclusão, que não são de São Tomás, e é bilingue, portanto está de ser para aí 1/3 disto é que é a obra de São Tomás. Isto é uma tradução do professor Mário de Santiago Carvalho, que é professor na Universidade de Coimbra, da Imago Mundi, que é um projeto do Departamento de Filosofia da Universidade do Porto, ou melhor, do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. São estes, conseguem ver aqui, estes livrinhos azuis, são dessa coleção, continua a editar. E o que é que se passa aqui em O Ente e a Essência? Já não estamos em filosofia natural, passamos para metafísica pura e dura. Qual é que é a diferença? Havemos de ver depois, mas São Tomás vai falar muito dos conceitos de essência e de existência e de ente. O ente é aquele que é, tal como o presidente é aquele que preside, o estudante é aquele que estuda, o ente é aquele que é. São Tomás, para além do seu prólogo, vai ter a definição do ente e de essência. Segundo capítulo, substâncias compostas e essência. Como é que funciona a essência com substâncias compostas? Compostas, ou seja, têm matéria e forma. Género, espécie e diferença são conceitos da lógica que passam para a metafísica. Eu tenho uma espécie, a espécie humana, que pertence a um género, que é um grupo mais amplo, o género animal, e o homem distingue-se dos outros animais por uma diferença, portanto, género, espécie e diferença. Quarto, as substâncias separadas, que são o contrário de substâncias compostas, portanto, não são já matéria e forma, são só forma. Não pode ter só matéria, mas pode ter só forma, havemos de ver isso. Essências nas diversas realidades e a essência nos acidentes. São estes os temas que estão aqui nesta obra. O ente e a essência, ou sobre o ente e sobre a essência. Vamos utilizar esta tradução. E pronto, e basicamente é isto. Portanto, este é o primeiro episódio de Tomás o Filósofo, que só serve para introduzir, dizer o que é que vamos fazer. É como aquelas primeiras aulas da universidade que não servem bem para nada, mas servem, porque servem para o aluno
ter a ordem das matérias, que é importante. Okay? É importante perceber a ordem das matérias para absorver bem o conteúdo. Portanto, paleotomista, uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz, de facto, como, sobretudo olhando para os próprios textos de São Tomás, e aquilo que vamos fazer em Tomás, o filósofo, é ler as suas obras filosóficas. Vamos concentrar-nos nestas duas e vamos lê-las. Portanto, vamos começar numa ponta e vamos acabar na outra. Sobre os princípios da natureza e sobre o ente e a essência. Por hoje é tudo. Muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.